Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que são sem fim sobre a nossa vida. Ó Deus, todos nós que aqui estamos, somos teus servos, com um desejo imenso de te servir e de te servir melhor. Mas sabemos, ó Pai, que somos tão falhos, que em tantos momentos a nossa visão é desviada para um lado ou para o outro, mas nós queremos dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti e que estamos dispostos a abrir mão de coisas que para nós possam parecer preciosas, se elas não forem relevantes para o Teu reino. E assim nos apresentamos diante do Senhor. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me use pela Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Bom, e uma alegria, né, falar, porque aqui era a minha sala da terceira idade. Morro de saudade da nossa, quando ainda era eu, a Matilde, né? Faz tempo, era tão gostoso. Eu estava grávida do Miguel, olha quanto tempo. Mas vamos lá. Você tem foto, né? Nosso passeio no Museu da Imigração foi uma época muito boa. E conheci pessoas assim, né, que hoje são parte da minha vida e que são amigas preciosas que eu vou guardar para sempre. Vocês sabem, né? As minhas queridinhas. Mas vamos lá. Então, cultura da vaidade, infância e adultização. Eu acho que todo mundo concorda que não tem coisa mais bonita do que a infância. Quando nasce um bebezinho, renova a família, não é? É aquela expectativa, vai nascer, vai chegar. E daí chega o nenenzinho, e a gente quer comprar roupa nova, enfeite, é uma alegria. Eu lembro que quando a Raquel nasceu, eu cheguei na casa da minha mãe, até a cachorrinha estava toda enfeitada para receber a bebê, né? Parecia que todo mundo tinha que estar com roupa de gala. E eu me lembro, assim, voltando no carro, carregando a Raquel nos braços, assim, e eu tinha a impressão que todo, né, primeiro filho, né, que todo mundo olhava para o meu carro e pensava, ela está levando uma criança recém-nascida. Porque o milagre da vida é lindo demais. Né? Lembro o João Cabral de Melo Neto, em Morte, Vida e Severina, que ele fala, né, que o retirante está ali pensando em cometer suicídio, em se jogar da ponte, e ele ouve o chorinho de uma criança, daí ele fala assim, a vida, ele fala para o mestre Carpina, né, que está ali do lado dele, tentando aconselhá-lo, ele fala assim, o que eu faço? Eu pulo da ponte ou eu permaneço na vida? Daí eles ouvem o chorinho. Daí ele diz assim, a vida por si mesmo se explica. Porque é tão lindo vê-la tecer, né, o seu fio de vida. Mesmo que seja assim, ele fala, uma vida severina. Um bebezinho humilde, nascendo em condições humildes. E ali ele faz uma referência, na verdade, ao nascimento de Cristo. Um texto muito bonito. Então, a vida, a infância, ela é muito preciosa aos nossos olhos. Mas nem sempre foi assim. Pode mudar, Miguel. Ele falou que é para falar pode mudar, porque ele falou que eles sofrem, que os pastores não falam pode mudar, e eles ficam perdidos. Então, pode mudar. E eu peguei, então, esse texto de Lucas 18, 15 a 17, que é bastante conhecido, e traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E aqui é interessante porque nós vemos uma coisa importante. O Senhor Jesus valorizou as crianças. E a infância nos humaniza. E nós vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. A infância nos humaniza. Né? Jesus falou que nós devíamos ser como um menino, como uma criança. As virtudes de uma criança. Mas só que na história da humanidade, a infância, desse jeito que nós conhecemos, nem sempre existiu. Pode passar. Por exemplo, na Idade Média, que é conhecida como Idade das Trevas, não existia infância, não como nós conhecemos. Existiam as crianças. Mas elas não eram tratadas assim de uma forma especial, como merecedoras de cuidados diferenciados quanto à sua saúde, o seu desenvolvimento psicológico, né, o seu cuidado mesmo físico. Não havia esse conhecimento. Então, as crianças, elas eram tratadas muito como mini-adultos.
E eu até separei algumas coisas ali curiosas. Por exemplo, até 6, 7 anos, essa criança ficava no seio da família, porque ela era amamentada. Quando acabava o período de amamentação, normalmente ela era entregue para uma outra família para ser educada. Então, se ela tinha mais posses, normalmente ia para um mosteiro, um convento, algum lugar assim, para aprender alguma coisa mais elevada. Se eram mais pobres, acompanhavam as pessoas no serviço na lavoura, no campo, enfim. E eles andavam sempre ao lado dos adultos. Então, onde o adulto ia, a criança ia. Ia ao bar, ia à festa, ia à praça pública, naquelas cerimônias horrorosas que eles faziam de execuções, enforcamentos, decapitações, e tudo isso a criança estava ali. Né? Às vezes a gente assiste filme que retrata a Idade Média, e daí tem lá, né, alguém vai perder a cabeça, e você vê que na cena eles colocam crianças. A gente fica chocado, mas era assim. A criança participava ativamente do mundo dos adultos. E as crianças também se vestiam como adultos. É que, para vocês, a imagem não ficou muito boa. E até tem uma curiosidade. A criança era tão, assim, desvalorizada nesse tempo, porque, assim, o homem teve uma breve ideia do que era a infância na Grécia, em Roma antigas. Mas, com a invasão dos povos bárbaros, aquela ideia logo se dissipou. Então, na Idade Média, virou essa mistura, criança com adulto. E a expectativa de vida da criança era tão curta que, normalmente, os pais até evitavam retratar essa criança. Porque eles pensavam, vai morrer e eu vou ficar lembrando. Então, só quando algumas condições assim, sanitárias, de higiene mesmo melhoraram, que as crianças passaram a viver mais um pouquinho, é que elas começaram a ser retratadas na Idade Média. E, normalmente, as crianças mais ricas. Mas as crianças se vestiam como mini adultos. Então, era aquele monte de saiote, aquele vestido pesado, os meninos aquela peruca, e, né, blazerzinho, sei lá como que chama aquilo, aquelas roupinhas cheias de babado, aqueles sapatos, vestidos como adultos, né, e seguiram assim. Depois, nós temos também, outra coisa interessante, é que a prática do infanticídio, da morte de crianças, do assassinar crianças, era comum. Invadia-se uma região, matavam todas as crianças. Vocês lembram até nas cruzadas, né, que nós estudamos isso em história, que eles enchem um navio de crianças e mandam as crianças combater os mouros. Olha, gente, que coisa, imagina que loucura. Porque acreditavam que, sendo puros, eles talvez vencessem aquela batalha. E um garotinho vai chefiando essa expedição. Então, as crianças combatiam também na guerra e eram mortas sem piedade. Inclusive, a gente vê isso desde o Velho Testamento, quando Deus também trata com povos bárbaros. Né? Era uma prática comum. Crianças sacrificadas, queimadas em altares, por conta de prosperidade e outras coisas. Então, na Idade Média, o nosso conceito de infância não existia. Não quer dizer que os pais não amassem os filhos, porque esse amor, né, pela cria, pela sua criança, pelo aquilo que saiu das suas entranhas, isso é uma coisa quase que instintiva. Não era não amar, mas era não saber educar. Era não saber que aquela fase precisava de um tratamento especial. Bom, pode passar, Miguel. Daí, a infância começa assim, realmente tem seu início. Aí, gente, eu não resisti, eu coloquei o Daniel. Coisa de tia coruja, né? A infância tem o início quando começa a imprensa. Então, com Gutenberg, né, a imprensa, a impressão da Bíblia, as pessoas começam a ler e a informação começa a ser dosada. Então, aquela criança que na Idade Média tinha acesso a toda a informação sobre sexo, doença, violência, política, guerra, agora não. Ela vai para a escola e, em cada fase, ela vai aprender aquilo que ela pode administrar. A informação é dosada. Então, a ascensão do cristianismo também promove o cuidado com a infância. Porque lemos lá no começo, Jesus chamou as criancinhas para perto de si. Então, a impressão da Bíblia, essa leitura, alguns filósofos, pensadores, educadores, começam a chamar a atenção do homem para a necessidade de cuidar da infância.
Pode passar. Mas as coisas vão mudando, porque quando chega na década de 50, começa a televisão. E aí, a novidade, não é? Televisão, então um mundo que acontece de repente de imagens e depois de cores, né? Eu ainda fui da época da TV em preto e branco. Quando surgiu a televisão colorida, eu lembro que os meus vizinhos iam na minha casa para poder... Era um acontecimento, né? A TV a cores. Mas começa a televisão. E a televisão, ela atrai a todos. Porque a televisão é um meio democrático, digamos assim. Ela não exige um conhecimento prévio. Você precisa fazer um curso para assistir televisão? Não. Você pega o teu filho desde bebezinho, põe lá, e ele já sabe que é a Dora Aventureira, que é o não sei o que, construtor. Isso quem assiste a coisa adequada, né? Mas vai, todo mundo assiste a tudo que está ali. Não precisa ter um curso, um conhecimento prévio. Ela também não exige que você fique pensando muito sobre as coisas, porque a informação já vem, assim, digamos, mastigada e direcionada para aquilo que eles querem que você pense. Então, é sentar, ligar e assistir. E é uma informação para todo mundo. Para todo mundo. Porque aparece lá, né? Este programa é desaconselhável para menores de 13 anos. Está lá a tarjinha. E a criançada está toda na sala e ninguém fala, filho, vá para o seu quarto. Não. Fica todo mundo participando. Outro dia na classe, eu achei muito engraçado. Eu estava numa sala de 7º ano. Então, eles têm na faixa de 10, 11 anos. E estavam discutindo lá a questão de aparência, né, e tal, de Photoshop, não sei o quê. Daí o menino falou assim, é verdade, professora. Sabe não lembro lá o nome, Flavinha, do Big Brother? Eu falei, não sei. Não sabe? Falei, não, nunca assisti Big Brother. Oh, nunca assisti Big Brother? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou feliz. Daí ele ficou olhando. Você é feliz? Eu falei, sou feliz, eu não assisto Big Brother. E ele falou, então, ela é namorada do meu primo. E quando você vê ela assim, ela é feia, professora. Mas quando eu vi na Playboy, ela estava tão bonita. Eu falei, peraí, para tudo. Você está me dizendo que você tem 10 anos e você está assistindo Big Brother e lendo Playboy. Ele não foi à banca comprar a revista. Vocês concordam comigo? Então, vejam. Daí a televisão veio fazendo tudo isso. Só que ainda ampliando a televisão, mais para frente o que acontecem? As NTICs, né? Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, chega a internet. Gente, estou correndo por causa do tempo, tá? Para poder abarcar tudo. As senhoras, moças e jovens da MCA já ouviram parte dessas coisas fragmentadas aí nas palestras que tivemos durante esse mês, que foram muito boas. Mas hoje a gente tem que fazer a coisa mais acelerada. Então, vejam, surge a internet, os meios de comunicação, os celulares, agora todos equipados, né, com milhões de possibilidades, e isso amplia ainda mais. Né? A criança tem acesso, põe no Google, né? Que nem fala, eu quero saber tal coisa, põe no Google. Quero saber tal coisa, põe no Google. Porque eles vão lá e eles descobrem. E coloca assim, ó, imagem Papai Noel no Google. Papai Noel, não é uma coisa infantil? Olha, Deus do céu, você não sabe o que aparece de foto ali com referência a Papai Noel. Mas a criança tem acesso. E nós não temos um controle 100% do tempo sobre o que elas estão vendo nessas redes. Até também eu gostaria muito que nós convidássemos de novo aquele irmão da IBNU, o Cláudio, porque ele falou muito sobre a questão da internet, da baixa internet, né, Deep Web, é assim que fala, Rô? Deep Web, né? Que trata de uma internet que só alguns têm acesso, porque você tem que fazer toda uma criptografia, acho que é assim que fala do computador, tal, para acessá-la, e que ela tem informações relevantes, mas a maior parte do seu conteúdo é conteúdo de pedofilia, pornografia e violência. Você pode assistir online a um assassinato. Você encomenda o assassinato, depois você assiste online a execução desse assassinato. E uma criança que souber acessá-la, principalmente os nossos adolescentes, eles conhecem mais, normalmente, de informática do que nós mesmos. Eles têm muita facilidade para isso.
Então, uma nova gama de informações invade esse mundo infantil, o mundo do adulto e o mundo infantil. Só que, na maioria das vezes, as coisas que as crianças acessam são coisas tristes. E isso faz com que elas busquem algum refúgio. Então, aquela criatividade que era natural, do brincar, do conviver, do se relacionar com o outro, ela vai sendo deixada de lado. E as crianças começam a procurar refúgio em outras coisas. E aí surge a grande sacada do mercado, o comercial. Então, eu vi ali morte, violência, né, tudo sem uma mediação, mas aí aparece o comercial da Barbie. E a Barbie tem a casa da Barbie, o carro da Barbie, o vestido da Barbie, o Ken, né? Que coisa linda. E aí aparece o celular que faz não sei o quê, não sei o quê. Ela fala, puxa, eu tenho que ser celular. E daí aparece o tamanquinho, o sapatinho com salto alto, e eu preciso consumir, porque a criança ela não tem os mesmos mecanismos críticos que nós temos. E ela começa a achar que, então, aquele mundo do comprar vai fazê-la feliz. E aí a gente começa a entrar num processo perigoso. Pode mudar, Miguel? Olha lá. A gente começa a entrar num processo que é o processo do consumismo. E aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho, tá bom? Por quê? Porque essa criança que ficou muito exposta à televisão e que acha que a felicidade dela está no consumir, e as crianças são o segundo mercado consumidor, o primeiro somos nós, mulheres. Que coisa, né? Primeiro as mulheres, depois as crianças. As crianças decidem os produtos que os pais compram no supermercado. E agora, o ano passado, a CONANDA, né, o Conselho Nacional da Infância e Adolescência, lançou uma lei pesada sobre a questão da publicidade infantil, e está uma briga danada, porque a Brinc, outras organizações de comércio, querem derrubar essa lei que proíbe que personagens infantis sejam usados para vender produtos, porque eles seduzem as crianças a comprar coisas das quais elas não precisam, a comer em quantidade coisas que elas não deveriam comer, né? Enfim, mas vejam as consequências. Obesidade infantil. No Brasil, 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. É consequência do consumismo. Consumo precoce de álcool e tabaco. Entre 12 e 14 anos, iniciam o consumo de álcool. 12 anos, gente. 12 anos, às vezes pela mão dos próprios pais. Diminuição das brincadeiras criativas. Olha, como educadora, e tem algumas que me acompanham aqui na função, e é uma grande angústia nossa. São as crianças, desde pequenas, com tablets e celulares na mão. Daí você fala, ai, meu bebê é tão inteligente, ele tem 2 anos e já sabe clicar e achar o filmezinho. Seu filho não tem nenhuma inteligência superior. Desculpa falar assim. Mas até um ratinho de laboratório, se você colocar ali alguma coisa que o estimule, ele vai bater a patinha e vai abrir, e vai pegar a comidinha, e vai abrir a portinha. Isso é estímulo apenas. Isso não mede inteligência. Não mede inteligência. Agora, sabe o que o seu filho está perdendo? O contato, né? A questão do tato, a coordenação motora fina. Meire me ajuda, que é tudo isso, não é, Meire? Tato, coordenação motora fina. Não sabem correr, que é o que a gente discutiu domingo passado na capelinha. Fizemos uma brincadeira aqui, gente, o Renato ficou estarrecido. Os meninos não sabiam correr, sabe assim? Tem 10, 11 anos, não sabe correr. Por quê? Tanto tempo voltado para uma tela de computador.
É o tempo. E também assim, a criança precisa aprender o não. Aquele momento é dela ficar naquela classe, com aquele amigo, com aquela matéria. Não é ela quem decide. Né? A escola precisa ser firme em algumas coisas. Mas, enfim. Então, essa criança, ela diminui a questão da brincadeira criativa. Ela perde muito da criatividade. Falei na MCA também, os pediatras e psicólogos estão chamando a atenção para um outro fenômeno. As crianças ficam num carro fechado, os vidros são pretos, né, escuros, o máximo, porque ninguém pode saber se quem está lá dentro é um bandido ou é uma pessoa normal, é tudo preto. E daí você põe uma televisãozinha, que é para a criança não amolar muito durante a viagem, então ela vai assistindo. E sabe o que está acontecendo? Os nossos filhos perderam a noção de distância e de tempo. Eles não sabem mais quanto tempo leva para ir até a casa da vovó. O que eu tenho de paisagem no meu entorno? Se eu me perder aqui, eu consigo voltar para minha casa? Gente, eu vejo isso nos meus filhos. Eu não sei porque a Raquel, coitadinha, eu soltei no mundo, né? E os dois, eu prendi no mundo. Prendi, segurei. Eles, sabe, tem coisa que eles não sabem. Eu falo, como não sabem ir até tal lugar, o nome dessa rua? Se você voltar um pouquinho, você vai ver que crianças bem pequenas, talvez vocês mesmos, cumpriam às vezes trajetos sozinhos e sabiam o que havia no caminho e quanto tempo demorava. E isso, como professora de produção textual, eu vejo que se reflete na escrita. Eles não têm uma sequência lógica de tempo, porque eles não sabem quanto dura. Então, nós estamos procurando tanto proteger as nossas crianças, e nós estamos tornando nossas crianças pouco criativas e limitadas, também nos relacionamentos. Daí, veja lá, daí violência, estresse familiar, né? Porque a criança faz, né? Tudo que ela quer, chorou, ganhou, chorou, ganhou, chorou, ganhou. Daí fica aquele quarto repleto de brinquedo, que você já não sabe o que fazer, e ganha o brinquedo e quebra, e não tem o cuidado, né? Com o que deveria ter o respeito com as coisas também, porque não só consome, consome, consome. Mas o pior de tudo é a adultização e a erotização precoce. Porque o mercado também descobriu que seu filho, sendo criança, ele brincando, ele se sujando, ele correndo com um amigo, ele não consome. A criança não precisa consumir. Se levar a criança no parque, solta no parque. Você gasta uma pipoca. Se tiver água lá assim, no bebedouro, ele vai beber água e acabou. Se precisar da pipoca, porque ele vai brincar tanto que ele não precisa de mais nada. Mas nós ficamos achando que precisa. Né? Precisa, e não precisa. Agora, se ele se torna um mini adulto, ele precisa. Porque daí ele precisa da roupa de marca, ele precisa do tênis de marca, a menina precisa do salto, ela precisa da maquiagem. Outro dia eu apliquei uma prova de classificação de recebimento de alunos na escola e nós rimos muito. Por quê? 7h da manhã, a menininha me apareceu toda maquiada para 6º ano. Toda maquiada, rímel, sombra, batom, camisa do Dalina, bolsa, sapatinho de salto e sentou. Daí começou a fazer a prova. Daqui a pouco a minha coordenadora geral chegou na porta, olhou para mim e falou: essa, se entrar, vai sofrer. Porque lá na escola eles são um pouco conservadores em algumas coisas. Então, ela já estava um pouquinho fora do padrão. Agora, gente, 7h da manhã, sua filha de 9, 10 anos, precisa de rímel, batom, parará. Ela estava mais arrumada que todas nós, aplicadoras. Né? Falei, peraí, vou voltar, vou me arrumar, né, reassumir meu papel. Mas essa adultização e erotização, ela é muito perigosa. Porque os meninos também são incentivados a manter um palavreado vulgar,
a iniciar sua vida sexual muito cedo, né? Eu sei que essas coisas também que eu estou falando não dizem tanto respeito ao nosso ambiente de igreja. Porque, graças a Deus, nós temos valores cristãos na educação dos nossos filhos. E eu sei que os nossos meninos, eles são cavalheiros e até sofrem por isso. Hoje eu agradeço muito a Deus. Eu lembro que o Paulo me falava, você está investindo bastante nesses juniores, mas você vai colher os frutos. E eu vejo hoje, principalmente os meninos, o compromisso que eles têm com as coisas do Senhor. Todos esses meninos, Rafael, Felipe, o Léo, o Vinícius, todos eles, enfim, que a gente acompanha mais de perto, né? A seriedade que eles demonstram em algumas coisas. Mas só que enquanto tias, tios, né? Enquanto temos a nossa família, nós temos que saber de algumas coisas sempre orientar e temos que abrir os nossos olhos também para nós não deixarmos os nossos filhos errarem, né? Isso é muito importante. Então, veja, eu coloquei algumas coisas aqui de algumas propagandas. Pode mudar, Mi? Eu vou passar rapidamente, porque também a tela não está muito boa. A primeira que vocês têm aqui, deste lado das duas garotas, foi uma publicidade feita na revista Vogue francesa. Se vocês olhassem aqui a imagem natural, vocês vão ver, são garotas de 4 a 6 anos. A segunda, ali na legenda em inglês, está escrito assim, porque a inocência é mais sexy do que você pensa. Então, o mercado começa a provocar essas crianças a consumirem e a se colocarem como adulto. Inocência sexy? Você quer que seu filho, sua filha seja tido por sexy? Veja lá. Use e lambuze. Pode passar, Mi. Use e se lambuze. Essa foi uma propaganda da Lilica Ripilica, que foi veiculada em outdoors na região sul do Brasil. Essa propaganda foi caçada, porque essa menina tem 4 anos. E no original aqui, a cores, ao vivo, se vocês vissem a imagem aqui no meu computador, vocês veriam que ela foi produzida de uma forma muito sensual. E a Justiça, né, o Conselho Tutelar, considerou que o slogan utilizado, né, esse imperativo use e se lambuze, lambuze, principalmente na região sul, tem uma conotação sexual. Então, a menina estava sendo usada como um objeto ali, né, também. E essa propaganda foi retirada, a Lilica Ripilica pagou uma multa de 30 mil reais, alguma coisa assim. Pode passar, Miguel. Sutiã com bojo para meninas de 4 a 6 anos. E aí a gente até dá risada. Sabe por quê? Eu lembro de uma tia velhinha, muito piedosa, e ela comprou um sutiã com bojo para uma netinha, porque ela achou bonitinho. Mas ela não teve a malícia de pensar, por que uma garota de 6 anos precisa aparentar que tem peitos? Por quê? E daí você vê aquela ansiedade de meninas muito jovens fazendo cirurgias desnecessárias porque precisam parecer com o modelo que a mídia colocou. Daí, quando o modelo mudar, daí está todo mundo fazendo a cirurgia ao contrário. Gente, nós precisamos pensar, são coisas muito perigosas. Veja aqui, olha. Outra, pode mudar, Miguel? Esse foi do Luciano Huck, vocês acompanharam esse caso? Ele lançou uma camiseta no carnaval para crianças. E lá no site, a numeração começa de 2 anos. De 2 anos. Tem a versão feminina e a masculina. Escrita assim, vem em mim que tô facinho. Você vai pôr uma camiseta dessa para o seu filho desfilar no carnaval? Daí ele foi, né, caiu na rede, deu uma confusão danada. Ele falou, não, foi um engano. Engano, gente. Você contrata manequim, fotografa, põe lá, foi um engano. Por que ele não colocou os filhos dele usando essa camiseta? Se não tem problema. Né? Então, vejam como as coisas estão acontecendo. Pode passar, Mi. Depois, esses MCs aí... Gente, um juiz, eu coloquei ali até a sentença dele, ele teve que proibir esse menino de 12 anos de se apresentar numa festa cantando letras pornográficas e absurdas, porque os pais acham normal, porque ele ganha 300 mil reais por apresentação. Vejam só, pode passar. E aquela é a tal da Melody, né, que deu uma confusão danada. A menina tem 8 anos. O pai cantor de funk, a mãe dançarina de funk, ela frequenta os bailes funk desde os 4 anos. E ele falou que não sabe por quê
que ela faz caras e bocas? Por que ela dança? Onde ela aprendeu? Que é dela, natural que ela haja assim. Pode passar. Aí. Sapatinho de salto alto, quando eu olhei, achei tão lindo. Falei, ai, que lindo. Depois eu pensei, por que uma menina precisa de sapato de salto alto? Não dá para correr, não dá para brincar, incomoda. Para que serve o salto? Pensa um pouco. Por que a gente usa salto? Não é para uma criança. E agora inventaram os espumantes, vocês já viram? Que imitam champanhe estampado, a Bela Adormecida, Branca de Neve. Então, quer dizer, a criança toma esse espumante, depois você põe o espumante junto com as bebidas alcoólicas, para ele vai ser até mais gostoso. Eu falo, nossa, esse aqui é melhor do que aquele que eu experimentei antes. Vejam, aqui nós estamos levando as crianças. Pode passar, Miguel. Gente, se estiver muito cansativo, vocês me falam. Então, veja lá. O consumismo, então, que leva a essa erotização precoce, que nos envolve também, essa definição eu achei no Instituto Alana. É um instituto muito legal que fala para a criança, de proteção à criança. E eles falam assim, o consumismo está relacionado com a ideia de devorar, extinguir e destruir. Quem falou isso não foi uma pessoa cristã, provavelmente, não sei. Mas é uma coisa que está veiculada num site que não tem contato nenhum, nem nome nenhum de igreja nenhuma. Mas vejam a ideia. E aí, o que diz o nosso versículo? O ladrão não vem senão, pode passar, a roubar, a matar e a destruir. Pode pôr o restante, Miguel. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? João 10:10. Vocês viram a semelhança? Olha lá, devorar, extinguir e destruir. E quando Cristo fala, então, do inimigo das nossas almas, ele usa a mesma coisa. O consumo natural ele é necessário. Você precisa abastecer sua casa, você precisa comprar uma roupa, você precisa prover os seus filhos de tantas coisas. Mas tornar isso um fato principal da sua vida vai te afastar do Senhor, porque vai se tornar o seu Deus, né? Pode passar. Nós vamos pensar mais um pouquinho. Aqui eu coloquei alguns dados, mas eu não vou lê-los todos para vocês, porque nós já vimos isso aqui também na MCA. Mas trata das consequências dessa erotização. Então, nós temos um aumento na gravidez entre adolescentes, muito sério, com garotas menores de 15 anos grávidas. Hoje é muito comum a adolescência aos 12 anos, né? Complicações na gravidez são causa-morte, a maior causa-morte no mundo entre jovens de 15 a 19 anos, porque o corpo não está preparado. A cada 50 mil adolescentes jovens, né? A cada ano, 50 mil adolescentes jovens morrem durante a gravidez e o parto. Em São Paulo, né, o número de prisões por pornografia infantil dobrou no Brasil. Muito cuidado com as imagens que você posta nas redes sociais dos seus filhos, gente. A gente não sabe onde vai parar. Apesar de todas as campanhas, cerca de 1.000 novos sites de pedofilia são criados todos os meses no Brasil. Tem uma pesquisa aí do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT. Ele diz que 52% desses sites tratam de crimes contra crianças com idades que variam de 9 a 13 e 12% expõem crianças de 0 a 3 meses. 0 a 3 meses. E aqui eu não coloquei porque eu achei muito pesado. Mas pesquise um pouquinho esse assunto. Na Europa, essa questão de filme pornográfico utilizando crianças pequenas é tão séria. Muitas são levadas à morte nessas práticas. Tal é a crueldade a que são submetidas. E, normalmente, quem consome esses filmes são pais de família, são homens que têm famílias estruturadas, que cuidam dos seus filhos e consomem esse tipo de pornografia. Então, isso é muito sério. Bom, dado também a cada 8 minutos, e o Brasil ainda não está no alto do ranking nesse fato, uma criança é vítima de pedofilia no Brasil. A Bahia é o estado com maior número de casos, né? E aqui um dado também interessante, olha, o acesso rápido ao consumo, independência e prestígio são os principais motivadores de delitos entre crianças e adolescentes da Fundação Casa. Então, o que nós temos, gente, na verdade, pode passar, Miguel, pode passar isso.
é a volta à idade das trevas. Vocês lembram que eu falei no começo? Como era a infância, na Idade Média? Então, respeitado o cenário, né? Talvez nosso cenário hoje seja mais bonito, mais tecnológico, mais colorido, mas veja só, crianças são educadas e criadas fora da família. Eu sei que essas análises são muito complexas, mas vamos pensar. A maioria das crianças, desde cedo, elas são levadas para um berçário, para uma creche, porque os pais precisam trabalhar. Alguns têm sorte ainda de que a avó ajuda a cuidar, né, que fica naquele ambiente mais familiar. Mas muitas crianças têm essa educação terceirizada, não é? Elas são institucionalizadas, né? Tanto a mais pobrezinha quanto a mais riquinha. Né? Eu conheço crianças que são muito ricas que é assim, que de manhã elas frequentam uma escola, depois o pirueiro pega, leva para outra escola, que daí a pobrezinha tem que fazer balé, natação, judô, inglês, francês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ela volta à noite para casa, o pai ainda vai arrumar mais alguma coisa para ela fazer, para no outro dia ela ser entregue à mesma rotina. Eu tenho alunos que falam assim para mim, eu não aguento mais fazer tanta coisa. E eu fico com dó, porque é verdade. Ele fala, olha, eu fiz o balé, não dá tempo. Criança precisa não fazer nada. Lembra que a Andréia falou domingo passado? O tempo do ócio. A criança também precisa não fazer nada. Ela precisa ser criança, ela precisa brincar. Crianças participam de assuntos de adultos. Com a televisão e a internet, é isso que nós estamos vendo agora. Né? A criança participa dos assuntos que antes eram reservados aos adultos. E com isso nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes, como pais, nós deixamos escapar algumas coisas que eles não têm condição de administrar. Eu lembro de uma palavra da Ana Cláudia que tocou muito o meu coração. Nós frequentamos uma igreja, amamos nossos irmãos, mas às vezes a gente fica meio decepcionado ou com alguém ou com alguma situação. E às vezes sai do culto, você volta no carro comentando aquela situação que você, como um adulto, vai administrar e semana que vem você já esqueceu. E para a criança, ela vai criando uma decepção com esse meio. Essa sua fala marcou muito a minha vida, achei muito importante. Então nós temos que repensar o que falamos, o que comentamos, até sobre a igreja. Né, vamos conversar um assunto, nós vamos conversar ali, saiam. Né, agora vocês vão lá brincar, porque papai e mamãe precisam conversar uma coisa diferente. Mas acontece isso hoje. Crianças assistem a cenas de crueldade. Gente, como foi difícil aquela semana que mostraram na internet, né, a decapitação, depois aquele moço que foi queimado naquela gaiola, né, lá no conflito com o Islã, enfim. Como foi difícil eu ajudar alguns alunos. Como eles ficaram tristes. Porque isso passou na internet, passou no jornal. Eles não têm maturidade para entender tudo isso. É muito agressivo. E as nossas crianças, sentadas diante da televisão, eles estão de novo como na Idade Média. Olha, você tem canal pago? Passa canal por canal. Com exceção de alguns desenhos, que tem desenhos também que são horrorosos, horríveis, que não deveriam, sabe, que a gente não deveria nem deixar no instante ali. As nossas crianças são expostas a todo tipo de coisa. Normalmente o ato sexual que aparece na TV é com uma pessoa, não é com o cônjuge, é com um parceiro eventual, não tem nenhum meio contraceptivo, não tem nenhum respeito nem cuidado com o outro, e a criança vai vendo tudo isso e aprendendo, né? Seja na TV ou na internet. Falta o papel do mediador, do pai que vai sentar e vai conversar com essa criança. Né? Às vezes escapa alguma coisa, a gente para e fala, e aí, isso aí que vocês viram, tá legal? É certo isso? É assim que isso acontece? Então, a falta desse mediador está prejudicando nossas crianças. Crianças trabalham e são enviadas para a guerra. Isso é uma coisa muito séria. No Brasil, o trabalho infantil foi reduzido, graças a Deus. Mas nós sabemos, por exemplo, que na África, a gente ainda tem muita criança trabalhando como escrava mesmo, na produção de cacau, de chocolate, do arroz e de tantas outras coisas, fora o tráfico humano e a prostituição. O infanticídio está comum. Se a gente acha que hoje não se matam crianças, vejam a questão do aborto. Vejam a questão do aborto. Sendo defendido tão assim, até por cristãos. Eu fiquei tão brava essa semana. Eu estou prometendo que eu vou melhorar, mas eu vi uma publicação que me irritou profundamente. Né?
a garota colocava lá, eu era contrária ao aborto até engravidar por acidente. Bateu o carro e engravidou, né? Engravidar por acidente. Daí eu peguei e fiz um comentário. Eu fiquei muito brava. Eu não costumo comentar muito, mas fiz um comentário. A partir dali, gente, olha, mas foi tanta gente curtindo o meu comentário que até me surpreendi, porque era num meio mais assim, que defende essa postura, né? Mas as pessoas começaram a curtir. Daí uma pessoa rebateu e falou assim, nós não somos, não é que nós não valorizamos a vida, a infância, nós valorizamos a mulher, o direito da mulher. Daí eu escrevi de novo um monte de coisa lá para ele. Escrevi. Gente, hoje tem uma corrente liderada por uns italianos, a mulher se chama Minerva, uma doutora, toda graduada, sabe, nas universidades mais famosas do mundo, e a corrente que ela está defendendo, que não é nova, é o aborto pós-parto. Ou seja, seu bebê nasce e você mata o seu bebê ali. E ela está sendo apoiada por Cambridge, todas essas coisas famosas aí, sendo super apoiada. Porque, segundo ela, a mulher não merece, por toda a vida, carregar a dor de ter dado, por exemplo, o seu filho em adoção. É muito mais fácil saber que ele morreu e acabou ali. Isso não é infanticídio? Peguem os cálculos, quantos abortos ocorrem nos Estados Unidos, é assombroso. Isso é infanticídio, é desrespeito à vida, sim. Crianças são vistas como adultos em miniatura, né? Os artistas do funk, a prostituição infantil, e digo até mais. Essa questão nos faz analisar de forma superficial algumas questões que são sérias. E nós passamos a aceitar tudo como natural. Né, a pedofilia, a prostituição e até, eu sei que é um assunto controverso, mas pense depois, ore sobre isso, até a redução da maioridade penal. É criança ou é adulto? É uma criança adultizada? Pensemos sobre isso. Pode passar, Miguel. Pode passar. Isso. A antiguidade e o mundo moderno são hostis à ideia da infância, pois no momento em que a vida da criança perde seu caráter sagrado com a prática do aborto e da morte e abandono de bebês, é que a infância não pode mesmo existir. Pode passar. Pode passar. Isso. Crianças adultizadas e adultos infantilizados. O resultado de tudo isso é o seguinte. Se eu tornei a minha criança um mini adulto, ao mesmo tempo, esse consumo, essa mídia toda, quer me tornar um eterno jovem. Vocês já repararam? Forever 21, né? Todo mundo tem que ser jovem. Então, o Guga, né? O Guga já daqui a pouco está com 50 anos, mas é o moleque Guga, né? Aquela coisa assim, todo mundo tem que ser jovem. Então, a mídia cria um tipo de beleza, a juventude eterna. Não, ninguém é mais velho, até no nosso meio. Foi esticado o tempo dos jovens batistas. Antes você era jovem batista até 35. Agora parece que até 40 e não sei quantos anos você é um jovem batista. Gente, tudo bem que as condições mudaram. Nós somos mais bonitos do que antigamente. Né? Antigamente as pessoas carregavam mais assim, a marca, o peso da idade. Não sou contrária a que ninguém use meios cosméticos, que se maquie, que se arrume, que se produza. Muito pelo contrário, eu acho que é culto ao Senhor, a gente está com o nosso templo bem bonito, bem arrumadinho, até para testemunho. Mas nós envelhecemos, e isso é bom. Nós crescemos, nós amadurecemos. Então, pode passar, Mi. O que acontece hoje é o seguinte, nós vivemos uma cultura de vaidade. Vaidade quer dizer vazio, vão. E essa cultura de vaidade faz com que a gente queira sempre ser diferente. Então, nosso filho é diferente, ele é uma criança que se destaca pelo que ele tem. Vejam só, quando os nossos filhos deveriam ser elogiados pelo que eles são. Ela é uma cultura de vaidade porque a gente gosta de falar, né? Todo mundo quer contar de si. Haja Facebook, né? Todo mundo quer contar. Eu sei que muitas vezes nós queremos compartilhar algumas coisas com os amigos, com parentes que acompanham a nossa vida de longe, né? Outro dia meu primo até brigou, falou: você
não posto o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo na sua vida e tal. Mas a gente costuma, né, colocar foto e tal. Só que isso ficou de um jeito, por quê? Porque a nossa cultura hoje, ela valoriza muito mais a celebridade do que a autoridade. A autoridade, aquele que se formou, que se preparou, né, que viveu e que pode falar sobre alguma coisa. Houve um investimento. Celebridade, aquele que fez um gol, daí gasta não sei quanto tempo. É porque eu fiz assim, não sabia se ia chutar, se é por cobertura, se é celebridade. A modelo, né, que desfilou lá, ou modelo, sei lá quem, pregado na cruz, é celebridade. Então, porque eu fiz, porque eu não fiz. Tarará. A celebridade já não tem esse valor de mérito, de trabalho. Em geral, não tem. Só que todos nós somos induzidos a querer virar celebridade. E daí todo fato cotidiano, corriqueiro, comum, ele tem que ser postado, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser cantado para todo mundo e eu tenho que falar de mim. Por quê? Porque dentro dessa cultura eu tenho que ser o diferente. É duro falar sobre essas coisas, mas nós precisamos falar. Porque Salomão já dizia, tudo é vaidade. A adolescência e a juventude são vaidades. E vaidade é aquilo que se acaba, que você não carrega depois que você morre. Acaba aqui, fica aqui. E é para isso que Deus está nos chamando a atenção essa manhã. Nós vivemos uma cultura de querer imitar a cultura do espetáculo. A aula tem que ser espetáculo, né? Tem professor que entra até com avental escrito assim, silêncio, o professor entrou na classe, sorria, professor... Porque tem que ser espetáculo, o professor tem que dar aula show. O show de música não pode ser só a música. Ele tem que ter luz, tem que ter fumaça, tem que ter imagem, tem que ter cheiro, tem que ter não sei o que lá. Às vezes a música fica até esvaziada, né? Então a cultura do espetáculo, tudo existe para ser mostrado. E nós estamos carregando isso também para a igreja. Quantas igrejas estão criando cultos que são espetáculos? Espetáculos, a gente precisa da mesma coisa, precisa de luz, precisa de não sei o quê, precisa criar o ambiente. Qual será o ambiente que o Senhor visita? Qual é o ambiente que o Senhor visita? Qual é o louvor que o Senhor aceita? Onde está escrito que precisa de toda uma estrutura para que Ele aceite a nossa adoração? Você pode até falar no seu coração, para Deus o melhor. Para Deus o melhor, eu também creio assim. Para Deus o melhor, mas para que o nome dele seja exaltado. E nós procuramos só agradar aos homens, agradar aos homens, agradar aos homens. Isso é um problema muito sério. Pode passar, Miguel. Já estamos acabando, tá, gente? Senão vocês vão aguentar falar tanto, né? Eu separei alguns versículos, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar. Jeremias 5, 51, 18, diz assim: vaidade são obras de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Todo esse nosso orgulho, essa nossa vontade de ser tanta coisa, no dia que o Senhor nos visitar, não terão valor algum. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Provérbios 16, 18. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vejam que Deus nos exorta a não participar dessa cultura, a não deixar que essa cultura invada a nossa família, o nosso meio. Pode mudar, Mi? Pode mudar? Bom, o que aconteceu então? Toda essa cultura de vaidade, né, de consumo, eu preciso ter para mostrar, e se eu não posso ter, eu vou comprar até o falso, né? Então, a etiqueta que era para dentro ficou para fora. Os meus meninos, eles andam muito com etiqueta, viu, gente? Vocês já viram, né? Mas não sou eu que compro, é a minha irmã. Minha irmã costuma trazer muitas camisetas, e as camisetas todas só têm marca, né? Eu acho feio, sinceramente. Quando eu compro é da Hering Lisa. Mas eles usam muito. E a marca, antes a gente bordava o nome do filho na blusa. Hoje é a marca. Hoje as escolas são marca. Você entra, parece um shopping. Né? Então você entra numa escola, parece um shopping. O outro parece, só tem troféus. Daí você entra numa escola, tem trabalho de aluno. Qual a escola que está preocupada mais com a educação? Pensa nisso. O trabalho às vezes está feinho, está meio torto, mas tem o trabalho do aluno. Né? Nós precisamos refletir sobre essas coisas. Mas toda essa cultura
criou um ambiente assim. Postman é um filósofo que escreveu um livro que se chama O Fim da Infância. Vale a pena ser lido. E ele diz que nós estamos vivendo o final da infância. Hoje nós vivemos, 100 anos, 102 anos, não é? A expectativa de vida alongou-se. De todo esse tempo, quantos anos nós temos reservado à infância? Quantos vocês acham? 10%, uns 10, 12 anos. É pouquíssimo tempo. E nós estamos encurtando ainda mais. Então, ele diz que vai chegar uma época em que nós teremos, de um lado, os bebês, na outra ponta, os senis. E no meio, uma multidão de pessoas que não sabem bem onde estão ou o que são. Porque é a mulher de 40 querendo se vestir igual a garota de 21, e a menininha de 8 e 10 que também quer se vestir igual a menina de 21, e a mesma coisa é válida para os homens, e aí você cria um amontoado de coisas que você não sabe bem quem é quem nessa história. A criança perde a criatividade e a curiosidade. Ela não precisa mais perguntar para o adulto. Põe no Google. O adulto perde a autoridade. Ele não tem mais como falar com essa criança. Ela se adultizou. Se ela se adultizou, ela é como eu. Ela tem que decidir. Meu filho já decide. Ele já escolhe o que ele vai comer, o que ele vai vestir, onde ele vai. Ele já decide, né? Mas você é responsável pelo seu filho. Os filhos são a herança do Senhor. E lembram lá aquela passagem quando vem, né, o dono da fazenda cobrar de cada um como cuidou daquilo que ele deixou em suas mãos? Como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Como eu entreguei os meus filhos diante do Senhor? Pode passar, Mi. Pode passar. Olha lá, então o que fazer? Primeiro, respeitar o tempo das crianças, deixar que até os 12 anos elas sejam crianças no ritmo delas. E também, gente, não ficar comparando. Tem criança que desenvolve mais rápido, tem criança que é mais lentinha. E não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Cada um tem seu tempo, tem seu jeito de ser. Deixa a criança ser sossegada. Não fique atiçando, né, como diria o caipira, atiçando certas coisas nos seus filhos. Deixa ele ser igual, né? Deixa ele ser ele mesmo. Pode passar. Pode passar, Miguel. Olha lá. Agora, nós adultos, viver cada fase centrados, né, na palavra, buscar a santificação e não abrir mão de nosso papel. Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós sabemos que nós não estamos dizendo aqui que vamos ser pessoas rudes ou que não vamos manter aquilo que o Senhor nos chamou a atenção, logo no começo dessa palestra. Mas nós precisamos crescer. Não dá para você ter 36 anos e achar que você é adolescente, que você é jovem. Você não é, você é um adulto. Glória a Deus que você é um adulto. Cumpra o seu papel de adulto. Né? É uma dificuldade assim. O pessoal todo mundo tem medo de ir para MCA, que parece que MCA é uma condenação. Quando eu chegar lá, é porque eu sou velhinha, sabe? Até mudaram o nome, agora Mulheres Cristãs em Ação, porque antes era a Sociedade de Senhoras, e o pessoal tinha um medo de chegar até lá, né? Daí o pessoal fica na classe de jovens até os filhos estarem jovens, e você continua lá, porque eu penso como jovem, eu sou jovem. Gente, cresça. É importante crescer. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos satisfeitos. Gente, Paulo falando isso. Estejamos satisfeitos. Nós precisamos consumir, nós não precisamos de marcas. Nós não precisamos mentir, né, para cumprir alguns papéis. Pode mudar, Mi. Olha, eu vou conseguir acabar na hora certinha. Daí, vou encerrar com esses 2 versículos, mas só uma coisa para pensar, que é simples. Eu estava pensando isso hoje de manhã, né? A gente tem o Facebook, que acho que é a coisa mais comum, cresceu muito no Brasil nos últimos anos, tem até pesquisa sobre isso, quanto a rede cresceu e tal. E os nossos filhos todos foram, né, migraram para o Facebook. E outro dia eu encontrei com uma professora e ela disse assim: ai, Carla, me chama de Carmen, né?
Ela falou, olha, a Marianinha fez um Facebook essa semana. Ela até vai pedir para te adicionar. Ela falou assim, mas sabe, ela falou, como foi duro para mim segurar a Mariana até aqui. Gente, eu me senti tão envergonhada. Porque quando você abre lá o Facebook e você vai abrir uma conta, está assim, que é a partir de 13 anos. Né? 13 anos. E para uma criança abrir uma conta, ela tem que mentir a sua idade. E daí tem uma outra coisa que diz lá embaixo, que o pai é responsável por informações incorretas sobre o perfil. E aí você vê crianças falando que estudam em universidades. Daí você vê crianças falando que tem mais idade do que tem. E daí que eu pensei que o meu filho, ele entrou no Facebook muito antes de 13 anos. Miguel entrou no Facebook, sei lá, devia ter 11, 12 anos. E eu nunca fui verificar se havia uma idade. Eu errei. Por isso que eu estou falando, essa palavra é para mim. Eu errei. E por quê? Mas não tem nada demais. Eu também achava que não tinha. Só que eu não sei, assim, tem uma teoria dos 6 níveis, né? Então eu falo que você entra no Facebook e só é preciso 6 níveis para você entrar em contato com alguém que você jamais gostaria de ter entrado em contato. Os nossos filhos não têm capacidade de filtrar informações. Eles, ali, querendo ou não, hora ou outra, você vai receber uma publicação de cunho malicioso, de mau gosto, de cunho racista e tantas outras coisas que não tem como filtrar. E nós não conseguimos estar 100% do tempo com eles. Então, vocês viram que no dia a dia são pequenas armadilhas que naquela tentativa de sermos pais que amam seus filhos, que cuidam dos seus filhos, nós não prestamos atenção. Eu não presto atenção. E eu preciso me corrigir. E o Senhor está nos chamando a atenção para que nós façamos essa correção, porque a igreja precisa ser um ambiente sadio para as nossas crianças. Aqui na igreja, criança precisa ser criança. Ela precisa brincar, ela precisa correr, ela pode falar, ela não atrapalha o nosso culto. Ela nos ensina, porque a infância, como eu disse lá no começo, ela humaniza. Com essa adultização, os homens estão se tornando mais violentos. As crianças são mais violentas. Elas perderam muito da sensibilidade em relação à dor do outro. E nós mais ainda. Porque são elas que nos fazem lembrar o que nós deveríamos ser. Nós precisamos respeitá-las. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Os seus anjos veem a face de Deus. Tratar uma criança como adulto é desprezá-la, não é amá-la. Não é. E para nós, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o seu tesouro? Né? Pensemos sobre isso. Vamos orar mais uma vez? Eu aproveito também para convidar todos os homens. Hoje, domingo passado foi dia do homem batista, hoje é dia do pastor. Domingo passado era feriado prolongado, não tivemos reunião da MCA. Mas hoje os homens serão homenageados na MCA. De que forma um homem vai nos trazer a palavra? Será o Mário Fernando. E ele está muito nervoso, tadinho. Ele falou que não, ele tem um problema um pouco com auditórios. Mas ele preparou com muito carinho uma palavra sobre o papel social da igreja. Então, eu gostaria de convidar os homens que estivessem às 17h45, 15 para 6, junto conosco na MCA, porque hoje não é só MCA, é HCA. MCHCA, olha que bonito. Todos nós juntos ali, cultuando ao Senhor e aprendendo um pouco mais. E que Deus complete no coração de cada um essa palavra. Desculpem-me se de alguma forma a palavra é dura, mas ela é dura para mim também, né? E eu acho que como igreja nós precisamos buscar a vontade do Senhor acima de tudo. E como eu tenho um amigo padre muito engraçado, ele fala assim sempre para mim, que o evangelho não é politicamente correto.
O evangelho não é politicamente correto. E nós estamos nos preocupando muito em construir uma igreja politicamente correta. Eu digo isso em termos amplos, né? Não estou falando especificamente da nossa igreja. Mas nós precisamos, antes de tudo, construir uma igreja que tema e sirva ao Senhor, que é a noiva de Cristo, que está se preparando para o dia da sua volta, que eu espero que seja muito breve, muito breve. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua beleza, pela tua santidade. Ó Pai, nós te esperamos ardentemente, Senhor. Volta, Senhor Jesus. Volta e poupa os nossos filhos de tantas coisas que ainda estão por vir, Senhor. Eu te peço pela minha igreja, Batista Ebenezer, ó Deus, igreja que eu amo. Eu te peço que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos, que sobre eles seja a tua graça, a tua paz, as tuas misericórdias, o sustento financeiro, o sustento espiritual, Senhor. Eu te peço que entre nós haja laços de amor, de compaixão, de perdão, Senhor. Que nós possamos nos humilhar diante de nossos irmãos para que o nome de Cristo seja engrandecido. Eu te peço pelas nossas crianças, ó Deus, que estão aqui reunidas hoje, pelas aquelas que não estão aqui, que o Senhor as livre, ó Deus, das doenças da juventude, Senhor, da toxicomania, da bulimia, anorexia, tantas coisas horríveis, ó Pai, que antes não eram nem nomeadas, Senhor, e que hoje os nossos pequeninos têm que conviver por conta das nossas falhas. Eu te peço que o Senhor os poupe do homossexualismo, Deus, e das suas consequências de solidão e tristeza. Que eles sejam guardados carinhosamente em tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos, porque nós estamos dispostos, ó Pai, a sermos uma igreja reconhecida por te servir e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E assim estamos encerrados, ok? Meninas, lembrando o nosso bazar semana que vem, bazar do Enjoei. Ok? Olha, tem cada coisa linda. O pastor falou que vai fazer até uma oração de proteção para a gente descer a escada devagar depois do culto. Mas a nossa oferta para a União Feminina, né, nossa oferta de educação cristã, seguirá para os nossos seminários. Então, eu conto com vocês, tanto com doações, quem ainda não trouxe pode trazer hoje, entregar para mim ou para a Dalva. E no domingo que vem, após o culto da noite, será o nosso bazar. Deus abençoe a todos. Obrigada pela paciência.